Paraty, terra da cachaça. Paraty no dicionário é cachaça. Quais são as boas ocasiões para se beber cachaça? Porque a situação é boa, desde que com moderação. Uma entrevista é uma boa ocasião também? É. Tudo bom, Ângelo? Essa é a cachaçaria mais antiga em atividade aqui em Paraty. Me conta em que ano que começou essa história. Olha, o registro que a gente tem pela família é desde 1803, né? Com meu tataravô. Hoje eu sou a 5ª geração, né? Mas ainda o chefe ainda é o patrão, é o pai. A cachaça nada mais do que um destilado simples do caldo de cana. Então, a gente moe o caldo, fermenta ele e ele vem para os alambiques de cobre para estar destilando. Os equipamentos são modernos, mas o modo de fazer a cachaça artesanal é preservado pela família Melo ao longo das gerações. Onde é que mora o segredo da cachaça de vocês? Olha, o segredo está em todas as mãos que são envolvidas no processo. Está no destilador e também dos procedimentos essenciais são fermentação. Hoje em dia a gente passa nossas cachaças por 100% em madeira. Então esses barris são super antigos, esse é da época do meu bisavô ainda. E aí, Ângelo, para onde que a gente vai agora? A gente está indo para a Praia do Engenho, conhecer lá uma das ruínas ainda dos alambiques da época de ouro de Paraty. E a gente só chega lá de barco? Só de barco, nesse paraíso é só de barco. Aqui é basicamente onde começou a cachaça coqueiro, né? Que usava muito na época ainda era a roda d'água, a tração da moenda era a roda d'água. Aqui ficavam os tonéis, as antigas pipas, né? E aqui na frente também já o alambique. E muita água correndo pela roda d'água. E ela mostra um pouco como era um tempo em que Paraty tinha centenas aí de cachaçarias. Sim, basicamente cada família tinha um alambique. A Coqueiro foi a única, a família Melo, que persistiu desses tempos até hoje. A próxima parada agora a segunda fazenda, onde meu avô, meu bisavô e meu pai aprendeu o ofício dele. Que idade o senhor tinha? Como é que era que o senhor acompanhava o seu avô? Eu comecei cedo. Desde os meus 6 anos, eu acho. Foi basicamente o que aconteceu comigo também. A gente ia com o pai às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, ajudar o pai em quase nada, né? A gente dormia, a gente não aguentava nem meia hora, eu e meu irmão. Eu fiquei aqui ainda mais até 75 e depois é que eu montei a Coqueiro. Aí montei a minha chaleirinha lá e comecei. É isso que o senhor fala, né? Que você montou a tua chaleira e o avô ainda ficou bravo com o senhor, né? Ver o amor que meu pai tinha pelo produto, pelo modo de fazer, pela qualidade, que acabou nos encantando. É mais um amor mesmo e gostar da terra e estar com esse peso nas costas, que não é pouco, de estar mantendo a qualidade e a tradição da nossa família. É uma honra, só tenho que agradecer meu pai por ele ter dado essa oportunidade pra gente.
Valeu aí. Não é todo mundo que pode agradecer por isso, ter essa oportunidade de ouro. No auge do período de produção, né, da cachaça aqui em Paraty, nós tínhamos mais de 100 engenhos, né? Tem registros com 150. Hoje nós temos alguns dos remanescentes, são, né, hoje fazendas, algumas áreas também com espaços de visitação, sítios arqueológicos, né? Temos algumas rodas d'água, que eram também equipamentos utilizados para a produção, como força motriz, né, dos equipamentos espalhados ao longo do território. A preservação, né, do centro histórico, dos outros bens culturais e também das belezas naturais desse sítio renderam uma série de títulos a Paraty, né? O primeiro deles é em 45, que o município, né, que o centro histórico é intitulado como monumento histórico. E mais recentemente nós temos, né, os títulos da Unesco, né? Um deles é da cidade Paraty como cidade criativa da gastronomia e agora o título de patrimônio mundial, né, como um sítio misto, que é um título que exatamente reconhece essa conjugação entre o natural e o cultural no município, né? Aqui tinha muitas fazendas de engenhos, de cachaça, entendeu? E eles faziam o baile. Onde tem uma ciranda tem que ter cachaça, né? E quando se fazia uma ciranda, onde tinha o jutório, que juntava as pessoas e normalmente tinha que tomar uma cachaça para começar a obra. O jutório é o mutirão de hoje. Chamavam um na casa de um, na casa de outro. Aí eu juntava aquele povo ali para construir uma casa, ou embarrear uma parede, ou então fazer uma roça. E aí depois daquilo ali, aí vinha a comemoração que era uma ciranda. Nós aprendemos com os nossos mestres que ela veio de Portugal, né? E chegando aqui, ela adotou características do local. A ciranda de Paraty, ela fala sobre o mar, fala sobre a cachaça, fala sobre as plantações das roças, né? Fala sobre o romance também, que não pode faltar. E chegando aqui, ela se misturou com a cultura indígena, com a cultura africana e não podemos deixar acabar isso nunca. Vestir uma camisa listrada e sair por aí. Em vez de tomar chá com torrada, eu tomei Paraty, né? Então, isso é coisa antiga. A palavra Paraty, Nelson Rodrigues também falava que de vez em quando ele tomava uma Paraty. Ninguém sabe exatamente quando, mas antes que chegasse o ano 1600, já existia cachaça aqui com certeza. Ela proliferou bastante aqui nesse lugar, porque a incidência de vento, de umidade era muita. E a cana, ela não era boa para fazer o açúcar. Mas então, para fazer a cachaça, não tinha problema nenhum. O crescimento dos engenhos está intimamente ligado à escravidão. Flávio, que é coautor de Mucungo, a história da cachaça em Paraty, conta no livro que o produto chegou a ser usado como moeda na compra de africanos escravizados. E nós temos aqui em Paraty uma questão muito importante, que é o caminho da serra. A descoberta do ouro, né, nas minas, né, teve uma importância muito grande na formação, inclusive, do Brasil como país, né? O Brasil antes era composto de cidades litorâneas, né, que se comunicavam com a metrópole, que era em Portugal, né? E quando surgiu essa história, que era uma coisa interna dentro no coração do Brasil, essas vilas litorâneas começaram a se comunicar e o ouro foi descoberto pelos bandeirantes paulistas, né? E eles faziam uma ligação de São Paulo com Ouro Preto, onde estavam as minas, né? E o melhor caminho do Rio para São Paulo passava por Paraty. E em Paraty é que formavam as tropas que então percorreram o caminho, né? Então isso teve uma importância muito grande para a cidade, né? Porque a cidade passou a ser quem fornecia todo esse material, né, que as tropas usavam. E a origem do Caminho do Ouro é anterior à chegada dos colonizadores europeus ao Brasil. Sim, esse caminho que depois virou o Caminho do Ouro era a antiga trilha Guaianá, né? Os índios guaianás. Ana, esse caminho é um dos trechos originais da Estrada da Patrulha, que é um dos primeiros trechos de subida do Caminho do Ouro. É um trecho que a gente sabia que cortava a propriedade,
mas não tínhamos o conhecimento local exato. Então, por esse caminho, com certeza, desceu muito ouro, subiu muitas mercadorias, inclusive a cachaça de Paraty trilhou muito esses caminhos aqui. E hoje é o caminho que a gente vai pegar para conhecer a sua cachaçaria. Isso. O único período do ano que a gente não produz, que a gente não faz a cachaça, é no verão. Janeiro, fevereiro, março e abril são meses que fica mais chuvoso, então a cana fica mais aguada, com teor de açúcar menor, né? Todo dia a gente tem que moer, todo dia a gente tem que estar alimentando a fermentação, então todo dia é dia, a gente tem que estar no processo contínuo até o final da safra. Depois da moagem lá em cima, o caldo é direcionado nessa tubulação, aqui a gente vai receber o caldo, que eu vou te pegar aqui, ó, pra você provar um pouquinho da nossa garapa, do nosso caldo de cana fresquinho. Então aqui é que o caldo de cana, no processo fermentativo, vai ter o seu açúcar consumido pelas leveduras, transformando esse açúcar em álcool. Então aqui a gente vai gerar uma bebida fermentada, que chama-se no Brasil hoje de vinho da cana, e que em Paraty a gente tem um nome próprio que a gente chama de mucungo. E daqui ele vai ser então bombeado para a panela do alambique para iniciar a destilação da cachaça. O alambique, propriamente dito, é esse primeiro equipamento. No nosso caso, o alambique é aquecido a vapor, então o vapor vem nessa tubulação prateada e vai passar na serpentina, trocar o calor com esse vinho, levando ele até a fervura. E na coluna é onde já vai subindo a cachaça. Ao mudar a posição desse joelhinho, a gente consegue jogar para um lado ou para o outro do tanque. E com isso a gente faz o que a gente chama dos cortes da destilação. A gente vai tirar a cabeça pelo sensorial. Então aqui com um copinho a gente vai pegar uma parte do produto e, fazendo a avaliação sensorial, a gente vai poder separar as partes. A cabeça ela tem um cheiro bem característico dela, um cheiro que lembra acetona. Esse cheiro vai sumindo e começa a vir um aroma mais frutado, da cana-de-açúcar mesmo. O coração é a cachaça bruta, que é a cachaça nova, ainda não está no ponto ideal de consumo. Daqui ele vai ser bombeado para os tanques de armazenamento para fazer a parte de maturação e envelhecimento da cachaça. Quando vai saindo do coração para a cauda, esse líquido começa a mudar também esse aspecto, começa a ficar meio opaco, que já é a parcela final da destilação, que a gente também não usa como bebida. Posso sentir o aroma do coração da cachaça? Com certeza. É um cheiro de cana mesmo, É um né? cheiro bem frutado, bem da cana-de-açúcar mesmo. O que te move a produzir cachaça? Eu acho que quem nasce em Paraty já nasce com essa história, com essa cultura da cachaça meio que inserida, né, no nosso viver. Eu acho que desde bem nova, eu estava em situações que as mulheres não se encaixavam bem. Nunca me perturbou. Quer dizer, tentaram perturbar, né? Ficava mais difícil eu vender meu produto, mas depois ele foi sendo reconhecido e eu já estava acostumada. A minha família, meu lado paterno em Paraty, já tinha alguns fazendo cachaça já nos anos de 1700. Eu acredito que tenha ido até uns 1930. E eu montei o alambique em 94. Não tinha luz nem estrada e então eu construí o alambique todo, aproveitando o declive do terreno para não precisar usar bomba. Quando eu comecei a fazer cachaça,
Teve um senhor que ele fez cachaça em Paraty até 1959. Na época, era conhecida como a melhor cachaça de Paraty. Quando ele viu que eu estava mexendo com o alambique, ele me ensinou a preparar o fermento. Foi meu mestre, né? O fato da cana ser própria, isso permite que a cana seja cortada e moída num espaço muito curto de tempo. Isso evita a contaminação do mosto, que, consequentemente, a acidez, né? Quando eu falo que a minha cachaça é orgânica, não é só porque ela tem um certificado agora. Ela é orgânica porque a gente trabalha como um organismo. Tudo aqui está interligado. É da terra que vem a cana, então a gente cuida da terra e a terra cuida da gente. A cachaça, ela sai assim do alambique. Essa é uma cachaça que não passou pela madeira, ela é cristalina, né? As outras cachaças, o que vai diferenciar é o tipo de madeira onde ela foi armazenada e o tempo de armazenamento ou envelhecimento. Vocês querem provar uma? Depois dessa, todas as outras passam em madeira. Essa ficou armazenada no tonel de Jequitibá. No carvalho, o que vai diferenciar é o tempo que ficou armazenada. A gente sente bem, né, a madeira. Eu sempre falo que as pessoas deveriam ser como uma boa cachaça. Uma boa cachaça, ela é forte e suave. Às vezes você toma uma cachaça, você pensa que ela é forte, mas ela é fraca em álcool, mais agressiva, com acidez alta, alguns álcools que não deveriam estar ali. Eu tento ser como uma boa cachaça, mas fico preocupada de não virar um vinagre também, né? Conseguimos em 2007 o reconhecimento da indicação geográfica de procedência da cachaça de Paraty. Foi um marco importante para Paraty, um marco importante para a cachaça no estado do Rio de Janeiro e a quarta indicação no Brasil, né? E a primeira de cachaça. E a primeira de cachaça. A indicação geográfica é um processo de reconhecimento da tradição de um produto. Esse selo, o que é interessante? É porque é uma propriedade coletiva, né? Ela é concedida por uma associação ou uma entidade ligada aos produtores daquela região. Eles têm que cumprir um caderno de normas técnicas. As cachaçarias de Paraty conseguiram o reconhecimento da indicação de procedência e agora reivindicam um outro tipo de selo de indicação geográfica, que é o de denominação de origem. Para isso, elas precisam provar que existe o terroir da cachaça. Essa palavra francesa significa que a bebida é o que é por causa da influência do ambiente onde ela é produzida. Quanto mais você destila, você tira mais as características do terroir, né? As características do seu ambiente. A vodka, por exemplo, é uma bebida multidestilada. Então você só tem ali no final álcool. A cachaça não. Ela vai manter ali muitas das características que você tem na terra, nas condições climáticas, do tipo de levedura que fermentou esse caldo de cana, né? Até a própria técnica de envelhecimento. A cachaça tradicional de Paraty, ela tem um sabor que remete muito àquele sabor da terra, né? Do bagaço, da matéria-prima. Ela não desce queimando, né? Porque ela tem baixa acidez, né? Ou seja, ela tem uma fermentação muito bem feita. A cachaça de Paraty dá origem a outras bebidas como licores e aguardentes. A mais famosa é a Gabriela, hoje vendida por todas as cachaçarias, mas que foi criada pela família Melo, depois que o filme inspirado na obra do Jorge Amado foi gravado na cidade. Fizemos a cachaça Gabriela, que é cravo e canela. A história se passa na Bahia, mas foi gravada aqui em Paraty? Sim, foi Marcelo Mastroianni, todo mundo via essa filmagem. A Sônia Braga era a conhecida da família. Teve até um namorico com um cunhado meu. Hoje a gente vai fazer aqui um camarão com um curry vermelho flambado na cachaça e acompanha arroz negro
e também um queijo de cabra com picles de manga para finalizar. Eu vou temperar esse camarão com uma pasta de curry vermelha, vou colocar um pouquinho de alho e agora a gente vai flambar com a cachaça. Isso é para comer com os olhos também, né? É sim. Amei a sua casquinha. É, né? A cachaça é um produto muito versátil e que dentro da gastronomia a gente pode usar tanto em doces quanto salgados. E ela tem um gosto muito Brasil, né? A cachaça branca, ela é mais neutra, então ela se combina melhor com alguns pratos. As cachaças que têm mais madeira, já com pratos mais elaborados, mais fortes. O mais bacana é que eu acho que é uma grande rede que faz a gastronomia, né? Nós, cozinheiros, somos uma parte pequenininha, a gente está aqui para mostrar, mas, na verdade, tem muitas pessoas envolvidas por trás de um prato, né? Nós estamos aqui no Quilombo Campinho da Independência. A Jussara ela é importantíssima para a gente, para os povos e comunidades tradicionais. Aqui no Quilombo a gente faz a colheita do fruto para desenvolver uma polpa que é riquíssima nutricionalmente falando. Nossa comunidade é uma comunidade matriarcal. A gente descende de 3 mulheres. Elas vieram do navio negreiro de África, né? E foram escravizadas aqui no cultivo de cana-de-açúcar e café até o final do século XIX. Elas viviam aqui em comunhão com a natureza, né? Cultivando os produtos da terra, caçando, pescando, até a década de 70, né? Quando a rodovia Rio Santos ela vem, ela corta a comunidade ao meio. E aí, então, se inicia uma luta dos nossos mais velhos para provar que esse território era nosso. Nós somos mais ou menos em torno de 600 moradores. E a gente veio aqui hoje para conhecer como é que vocês se colocam, né, nessa história da cachaça de Paraty. Antigamente, nosso povo produzia muita cana-de-açúcar. Era comercializado, mas não era pago totalmente em dinheiro. Era metade em dinheiro, metade em cachaça. Isso trazia muito alcoolismo para a comunidade. Hoje é diferente essa relação? É outros tempos, né? Hoje a gente tem nossos empreendimentos, a gente trabalha aqui com turismo de base comunitária, recebe grupos do Brasil e do mundo, né? Nós somos uma referência e nós temos também o nosso restaurante comunitário, onde lá a gente faz pratos com a cachaça, né? E ganhamos também o Festival de Cachaça, Culturas e Sabores o ano passado aqui em Paraty, com o drink Mata Atlântica, que é um drink feito com a polpa da Jussara, cachaça, limão cravo, banana. É um drink maravilhoso. A gente é de uma família tradicional. O meu bisavô montou a primeira farmácia daqui de Paraty, né? E aí foi uma questão de tradição familiar, né? Meu avô, meu pai trabalhou e a gente trabalhou também na farmácia. E aí chegou um período da nossa vida que a gente resolveu mudar o remédio. A cachaça, ela deixou de ser um produto que era um subproduto. Vou fazer lá no fundo do quintal, de qualquer maneira. Não. Ela tem legislação, ela é muito fiscalizada. O Brasil começou a envelhecer cachaça no barril de carvalho. Depois começou a ter um movimento de valorização da madeira brasileira. Então você vê muito Jequitibá, Amburana. A gente começou a fazer esse investimento há mais ou menos uns 8 anos atrás, que é diversificar. E aí começou a surgir a ideia de se fazer blends, que é você pegar a cachaça que está no barril de Amburana, misturar com a cachaça que está no barril de Jequitibá. E é muito impressionante, Ana. Cada blend, cada madeira, cada cachaça que você tira de barril diferente é um outro produto completamente diferente. Uma cachaça envelhecida com madeira brasileira tem tudo a ver, né? Uma preta. A gente
usa principalmente a cachaça em caipirinha. Conhecia outras cachaçarias de outras cidades, mas não com a estrutura que eu estou vendo aqui. Desde as mais puras até as licores, teve muita surpresa boa. A gente começou a mandar a nossa cachaça para alguns concursos para fora, né? A cachaça começou a ir para fora do Brasil, a cachaça artesanal, porque a cachaça industrial já estava lá fora. Já tem 5 anos, a gente exporta Estados Unidos e para a Alemanha, uma quantidade razoável. Eu tenho muito orgulho de produzir esse destilado que é nosso, paratiense brasileiro, e a gente não produz só cachaça. Aqui em Paraty a gente produz a nossa tradição, né? Eles produzem Paraty. A gente produz Paraty e a gente bebe Paraty.